quem está falando aqui é o Moreira, da Bússola do Avatar, e hoje nós vamos falar sobre clientes. Eu vou mostrar para você como eu faço para vender para vários clientes por dia, por exemplo, tá? Isso não vou usar máquina de vendas, eu vou usar uma copy verbal, aquela copy com que você conversa com a pessoa e você convence a pessoa a ir comprar. Então basta você mandar o link para ela que ela vai comprar. Isso é muito útil para quem é afiliado. Então se você é afiliado, fica perto, fica junto. Se você faz vendas na internet, não interessa do que, né? Nós vamos agora aprender a vender pelo WhatsApp, vender pelo Facebook, ok? Vamos nessa? Ok. Então, o primeiro passo para você poder vender toda hora, né? Quando você consegue fazer com que aquele fluxo de clientes venha na sua direção, você tem que estar preparado para vender. Então, um dos primeiros passos é você ter uma pasta. Essa pasta ela deve conter as imagens que você trabalha, ela deve conter as suas provas sociais, ou seja, a prova das outras pessoas com quais você vendeu, que estavam satisfeitas. Pode ser áudio, pode ser vídeo. Sempre quando você fizer uma venda, desde a primeira venda, você vai pedir para o seu cliente mandar, manda um áudio para mim falando o que você achou, se você foi bom atendimento, o que você achou do produto, o que você achou do produto, se o atendimento foi bom e se chegou rápido. Essas são a maioria das objeções dos clientes, tá? A gente vai entrar nessa parte de objeção. Mas basicamente você precisa saber o seguinte: existem 4 tipos de clientes, ok? Então esses 4 tipos de clientes, um deles eu não vendo, eu não faço esforço para vender, eu não procuro esse cliente, ok? Então você vai fazer o seguinte: você vai imaginar uma pirâmide mesmo, tá? Então no topo dessa pirâmide, que é uma parte bem pequenininha, tá? Inclusive eu mandei uma imagem aí para você com algumas coisas escritas para você entender o que eu estou falando. No topo dessa pirâmide, você tem lá o cliente que ele precisa de você, ele quer o seu produto, ele já está te procurando, ele quer comprar o seu produto. Esse cliente, ele é mais difícil de vender, pelo fato que tem muita concorrência, você tem que abaixar o preço. Então, não é assim que ele é difícil de vender, ele já está ali com fome, entendeu? Você só tem que oferecer para ele que ele está com fome. Ele precisa comprar, de verdade, ele precisa comprar. Então, qualquer oferta que você fizer para ele, na verdade, não é difícil de vender para ele. Você vai vender para ele fácil, mas é aquele negócio, ele é um dos primeiros clientes, é o cliente que está no topo da pirâmide. Então, tem muita oferta para ele. Ele quer comprar, ele já sabe do que se trata o seu produto, ele já conversou com várias outras pessoas. O que ele vai querer? Ele vai querer preço, ou seja, ele vai te detonar no preço, ele vai querer baixar seu preço. Então ele está com fome, ele está querendo comprar teu produto, mas ele quer preço, ele quer vantagem o tempo todo. Então esse cliente, na verdade, ele é fácil de vender, mas ele é muito escasso. Por quê? Porque você tem concorrência. Se você tem concorrência, então aquele cliente ele já recebeu várias ofertas e é um cliente que vai procurar uma ou outra pessoa para saber os preços. Então esse cliente ele está no topo da pirâmide, está lá em cima na pirâmide, ok? Esse cliente é fácil de vender, tá, gente? Ele é fácil de vender, você não tem que fazer muito esforço. Você tem que fazer uma oferta do tipo barato, rápido e viável para você. Ou seja, se você vender barato e você não lucrar, não adianta. Ou seja, o teu concorrente está vendendo barato e está lucrando muito pouco, e aquilo ali não paga suas contas. Então o que você faz? Você abandona a partida, você não continua naquele produto. Agora, se você tem quantidade, você tem fluxo chegando até você, aí você vai poder fazer esse tipo de oferta para esse cliente, que é um cliente que você tem que fazer uma oferta barata, tem que ser rápido no atendimento. Você não pode perder muito tempo com esse cliente no atendimento, porque aí não vale mais o valor do produto. E você tem que ser viável para você. É exatamente aí que cai o lance de você ser rápida ou você ser lento com esse cliente. Ou seja, começa a ficar inviável você ficar ganhando 10 em 10 reais a cada cliente que você conversar 2, 3 horas. Isso é inviável, ok? Depois abaixo desse triângulo vem aí o camaradinho que ele precisa, mas ele não procura. Ele não sabe que você existe, na verdade, mas ele sabe que ele precisa do teu produto, mas ele procura? Não, ele não procura.
Então esse cliente é um cliente mais profundo, é um cliente que você não vai ter concorrência com ele. Quando você encontrar com ele, ele não tem concorrência. Ele só não vai comprar porque ele é preguiçoso ou porque ele está duro. Existem algumas objeções ali que você tem que matar essas objeções. Você tem que ter... O que é objeção? É quando o cliente ele pensa na cabeça dele, ele tem um pensamento. Ele olha para você ou ele conversa contigo e ele fala, pô, esse cara está querendo me enrolar. Será que esse cara pode entregar o produto? Será que esse cara, o preço desse cara é bom? Será que ele sabe do que eu estou falando, o produto? Será que esse produto é bom mesmo, vai resolver meus problemas? Será que esse produto tem uma qualidade boa? Então tudo isso aí está rolando na cabeça dos seus clientes. Está rolando na cabeça dos seus clientes. Então esse é o cliente que precisa. Aliás, todos os clientes têm objeções, lógico, todos os clientes têm objeções. Mas esse cliente você vai ter que trabalhar mais a objeção dele. Por quê? Porque ele não conhece mais ninguém. Ele não compra porque ele é preguiçoso, ele está procrastinando. Ele está deixando para amanhã. Ele sabe que ele precisa, mas ele está deixando para amanhã. E aí ele encontrou você. Aí ele pensa, pô, mas espera aí, melhor conversar depois. Esse cara não estou se confiando muito nele. Essa mulher está falando muito no meu ouvido. Tá entendendo? Então ele é o cara da objeção. Ele está cheio de objeções, mas ele precisa do seu produto. Então você vai ter que vamos lá, você vai ter que trabalhar mais esse cliente, né? Então, para começo de conversa, você tem que dar mais valor ao seu produto, tá? O que é você dar mais valor ao seu produto? Você vai ter que fica um pouco mais complexo, né? Aí já vira uma engenharia de marketing, ou seja, você tem que preparar todos os valores do produto. Isso fica complexo porque você tem que uma venda mais longa, não é uma venda rápida. Esse cara precisa de você, mas ele não te procura de jeito nenhum. Então ele é mais uma venda mais longa e ele também é educativo. Você tem que ensinar para ele como faz, como usa, por que tem que fazer, por que tem que usar, por que não é bom ficar sem, por que tem que comprar logo, porque senão depois não tem. Então é educativo. E basicamente, tá, esse cliente você precisa manter o contato com ele. Então isso pelo WhatsApp você consegue. Se você separar no WhatsApp ali, né, os clientes que você já entrou em contato, você vai ter uma ideia de quais clientes você já conversou, né, até valor, até a conversa longa, até você educar o cliente, conversar com ele, mostrar para ele como é que faz, como é que compra, como é que recebe. Você tem que explicar tudo e você também tem que tirar as objeções da mente dele. Ou seja, ele está ali pensando o seguinte: se você vai entregar, se esse preço está bom mesmo. Aí você tem que ancorar o preço, né? Tipo, você vai dizer, olha, mas eu tenho a empresa tal, que a empresa tal, esse mesmo celular, ele custa R$4.000, cara. Então você está ancorando esse preço lá em cima. Por quê? Porque você vai jogar o teu preço aqui, ó. Você vai falar, ó, pô, a empresa vende celular por R$4.000 na loja, é muito parecido com o que está o meu, ou seja, estou botando valor agora no meu celular. O meu celular está novo, está em perfeito estado, todos os botões funcionando, todas as cores funcionando, igual na loja, né? Aí isso aí vai se estendendo, né? Você vai falando com o cliente e depois você vem tirando a objeção. Olha, você tem que tirar a objeção antes dele perguntar. A verdade é essa, entendeu? Ou seja, você pode fazer isso por escrito ou você pode falar para ele, olha só, eu vou conseguir te entregar na data tal, o produto vai embalado, você pode pagar. Tem gente que pensa assim, pô, mas o cara está pensando lá na mente dele. Pô, mas espera aí, será que eu tenho que imprimir um boleto? Será que eu tenho que comprar um cartão de crédito para comprar isso? Será que eu tenho... Não, você tem que dar todas as ofertas para o camarada. Você tem que falar, ó, tá aqui, ó, você pode comprar pelo boleto, você pode comprar pelo cartão de crédito, você pode depositar na minha conta. Você pode escolher agora o que você precisar, entendeu? Então você vai pegando essas objeções, você tem que tê-las anotado num papel, tá? Porque aí você vai sempre lembrar de todas elas, você tem que falar em todas elas, porque aí você corta todas as objeções desse camaradinho. Agora, ali, seguindo o triângulo, você tem um camarada que ele precisa, mas ele não sabe que precisa, nem sabe que você existe. Olha só, ele precisa, ele não sabe que você existe, ele não sabe que precisa,
mas ele precisa, mas ele não sabe que precisa. Tá? Enrolei aqui. Me enganei todo aqui. Olha só, ele precisa, mas ele não sabe que precisa, e ele não te conhece, nem conhece o produto. Pronto, agora eu falei tudo. Então, esse camaradinha, ele é mais difícil ainda, porque você vai ter que começar pela educação, ou seja, você vai ter que falar, olha, sabia que chinelo de borracha tá dando mais calo no pé do que um chinelo de couro? Então, chinelo de borracha, acontece isso, acontece aquilo, você vai usando, ele vai... Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Esse chinelo de borracha tem uma borracha que vai deixando a sua pele muito lisa, e isso dá uma escamação, dá um calo, e você nunca mais vai ter problemas com esse chinelo, ele penetra na sua corrente sanguínea, a tinta do chinelo, isso é muito ruim. Tu vai ter que ensinar o cara para abrir a mente dele, para ele chegar e falar, pô, peraí, cara, isso então eu preciso desse chinelo novo de couro, entendeu? Aí você vai abrir a mente dele, e tudo isso é longo, tá dentro do processo. E você tem que colocar valor no teu chinelo? Sim, você tem que colocar valor no teu chinelo. Você tem que falar, meu chinelo é feito de couro, pelas madres do convento tal, só tem elas só fazem 10 unidades por dia, entendeu? E aqui está uma unidade feita no dia 15. Você tem que estar dando aquele valor, né? A pessoa gosta de se sentir poderosa quando está comprando o seu produto. Ela quer se sentir única ali. Ela não quer que você está vendendo o produto, jogando pro alto e caindo. Então esse camaradinho aqui, que ele precisa do seu produto, mas ele não sabe que precisa do seu produto, e ele também não sabe que você existe, e ele não sabe nem que o seu produto existe, que vai resolver o problema dele. Esse camaradinha, ele é mais difícil ainda de pegar. Então, quando você analisa esses clientes, tá? Você vai analisar conversando com eles, ou seja, você começa pela dor do cliente, você começa perguntando sobre a dor do cliente, qual o problema que ele tem e tal. Lembrando que o seu produto, ele tem que resolver a dor do avatar. Esse é o produto ideal, esse é o produto que você vai vender todo dia. Não adianta você querer vender um produto que não resolve a dor de uma pessoa, não resolve a dor do seu avatar. Isso não é um produto digno para ser vendido. Você pode até vender, mas vai vender uma vez só, e depois isso vai virar uma bola de neve que até vai chegar uma hora que ninguém vai comprar. Então, esses dois clientes agora que eu falei, o que precisa e não procura, o que precisa e não sabe que precisa, esses dois clientes você tem que capturar o lead deles, ou seja, você tem que ter o contato deles, porque eles não vão comprar na mesma hora, eles vão comprar depois de 2 horas, eles vão comprar no outro dia, às vezes ele pode esquecer e ele não compra. E aí você tem que ligar para ele e falar, oi, tudo bem? E aí, já fez o depósito? Já efetuou a compra? Já aplicou o cartão de crédito? Já fez isso? Entendeu? Então, esses dois clientes, você tem que ter o contato. Ou o contato pelo WhatsApp, ou o contato pelo e-mail. Ou alguma forma você tem que ter contato com eles para você poder continuar a sua venda, né? Da onde você parou. Então, esse cliente, ele está ali esse último cliente, né? Ele está ali na terceira parte ali. E tem a última parte do funil, tá? Que é muito mais gente, né? É basicamente o seguinte: você tem um cliente que precisa de você e está te procurando. Então ele é um só, tá? É muito difícil encontrar ele, porque ele é o certo para você. Você vai vender ele na hora, vai ser tudo tranquilo. Você tem um cara que precisa, mas não procura. Só para você ter uma ideia, para cada um cliente da ponta do triângulo, você tem 30 clientes da segunda base do triângulo, ou seja, para cada um cliente da ponta do triângulo, você tem um cliente que precisa, mas não procura. Você tem 30 clientes que precisa, mas não procura. Então tá 1 por 30. Depois você tem um cliente que nem sabe que precisa e nem sabe que você existe. Esse cliente, que é na terceira base do triângulo, é o número 3, ele tem assim, tipo assim, 50 por 1, muito mais. Muito mais. E lá embaixo, que é o cliente que ele não precisa de você, ele não te procura e ele ligou, foda-se. Se você for falar com ele, ele nem olha pra tua cara, nem te escuta, nem te bloqueia e foda-se, não quer saber de nada. Esse cliente eu não vendo para ele, ok? Eu não procuro ele. Se ele vier até a mim, ele não vem,
tá? Porque ele não precisa de mim e ele também não me procura. Então, esse cliente que é o número 4, tá? Eu não vendo para ele. Eu gosto de vender sim, que é uma venda fácil para o cliente número 1. Eu gosto de vender para o cliente número 2 e eu gosto de vender para o cliente número 3. Esses dois, o 2 e o 3, são os mais difíceis. São os clientes que você tem que dar muito mais valor ao seu produto, é mais complexa a venda, é mais longa a venda, né? E é educativa, você tem que educar o cliente. Educar o cliente é falar exatamente o que ele precisa, por que ele precisa e por que você tem autoridade para falar aquilo. Ou seja, você é expert em chinelo, você é expert no produto que você está vendendo. Então, você vai falar até da micro borracha, da pigmentação da borracha. Você é o expert. O cara vai olhar e vai falar. E detalhe, tirando as objeções. Detalhe, dando prova social, ou seja, mostrando para aquele cliente e as outras pessoas para quem você já vendeu. Essa parte é muito importante, tá? Por causa desse motivo, eu já ganhei muito dinheiro, tá? Com aplicação de vistos, tá? Por exemplo, você vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos, você vai para Londres, para China, sei lá, tem os vistos, vai para Portugal, tem visto. Então eu já ganhei muito dinheiro com provas sociais, ou seja, todo mundo que tirava visto comigo, eu ia lá e pedia, olha, manda um áudio falando o que você achou do atendimento, se foi bom, se foi ruim. Então juntava aquilo dentro do meu celular, né? E quando quando a pessoa ia falar comigo, eu mostrava, olha, depois de todo o método, né? Ainda vou passar o método aqui na segunda parte. Fica atento, presta atenção. O método é para você aplicar no WhatsApp, porque copyright é aplicado textual, é longo, e quanto mais longo é o produto que você vai vender mais caro ainda. Então isso é perfeito, tá? Então dessa forma eu mostrava as provas sociais, que podem ser vídeo, pode ser áudio, pode ser foto com você, pode ser um monte de coisa. Então isso era bom, porque o cliente olhava aquilo ali e aquilo ali é o gatilho do engajamento. Ou seja, se todo mundo está comprando com esse cara, eu vou comprar com ele também, eu vou fazer com ele também. Eu vejo 2 restaurantes, um tá cheio, tá abarrotado de gente, tem uma fila enorme, tá todo mundo querendo comer lá, e o outro tem 2 caboclos lá dentro. Você quer o quê? Você quer comer no restaurante que está cheio ou tu quer comer no restaurante envenenado? Você quer comer no restaurante que está cheio, porque esse restaurante, mesmo que demore, você não quer perder um dinheiro num lugar que ninguém está indo, porque alguma coisa está acontecendo ali. Então você prefere ir junto com a boiada, correto? Então é a mesma coisa. Isso aí é uma coisa, é um fator primário na nossa mente, tá? Tem muitos gatilhos mentais que eles afetam exatamente isso, os fatores primários em nossas mentes. Bom, eu vou continuar só um momento, por favor.